Fala, meus amores. Bom, como prometido, eu trouxe essa aula, online, em forma de vídeo, pra gente dar uma pensada sobre a geopolítica do mundo bipolar. Vou colocar uma tradução. Tô querendo falar de geopolítica da Guerra Fria, gente. É a mesma coisa. O mundo bipolar vem com dois polos de poder, e esses dois polos de poder se referem a capitalismo e socialismo, né? E aí, com essa aula, gente, eu demorei até para lançar para vocês, mas essa aula ela tem o seguinte intuito. Essa aula ela vem no sentido da gente trabalhar e tentar entender o que foi o mundo entre os anos de 1945 e 1990, tá? Eu vou repetir. 1945, pós Segunda Guerra Mundial, 1990, tá? Quando acaba a Guerra Fria, e a Guerra Fria nada mais foi do que uma guerra indireta entre esses dois polos de poder, capitalismo, socialismo. Só que aqui, para a gente poder falar de capitalismo, socialismo, eu tenho que te falar de uma coisa antes que é muito importante. Que é isso aqui? Direita, esquerda. Olha, não tem nada muito assim, não tem nada mais complicado do que explicar para vocês o que é esquerda, o que é direita, de forma realmente que seja sensata, que seja clara, que você consiga entender todos os espectros, tá? Do que é esquerda, do que é direita. A gente fala espectro, tá, gente? Porque quando eu penso em esquerda e direita, não são valores muito claros. Tem, por exemplo, uma direita chamada direita liberal, que a gente pode entender como centro-direita, a gente pode entender como uma direita conservadora, que é uma direita mais tradicional, tem uma direita mais extrema, que é uma direita reacionária, tem a esquerda, extrema, que é chamada de revolucionária, tem tantos espectros aqui de direita e esquerda que a gente poderia ficar horas aqui, mas eu vou tentar ser assim, bem sucinto, tá? Eu quero que você grave, tá? Esse momento histórico onde haviam jacobinos e girondinos, tá? Durante aí a era da Revolução Francesa, né? Na verdade, estou pensando na França, um pouco antes ali da Revolução Francesa, e aí vale pensar aqui que nós temos jacobinos e girondinos. Jacobinos à esquerda e girondinos à direita. Fica mais fácil você entender o que é esquerda e direita pensando ali naquele contexto, né? Eu tinha os girondinos como aqueles burgueses, né? Lembra que a palavra burguês está ligada ao que são os donos de bens de produção. Os industriais, os grandes comerciantes, tá? Os grandes empresários da época. Essa galera mais à direita, ela tinha uma tendência a concordar e conservar com o sistema já vigente, tá? Naquele momento. Enquanto os jacobinos, ele tinha uma mentalidade, né? Eles também tinham algum nível de dinheiro, tá? Mas eram comerciantes de pequeno porte, né? Que não tinham assim realmente grande relevância, né? Dentro da França. E nesse sentido, eles estavam mais preocupados em que, né? Naquele momento, o governo francês, tá? O parlamento francês, na verdade, retornasse com políticas públicas para eles, retornasse com ideias de que eles deveriam ter apoio do governo para trabalhar mais, apoio do governo para que houvesse ali redistribuição de renda, para que houvesse construção de infraestruturas. Ou seja, em suma, tá? Os girondinos tendem a conservar aquilo que já existe, porque eles já têm dinheiro, né? O sistema tá dando certo para eles e, portanto, essa galera tem de ser mais conservadora, essa galera que a gente vai chamar de quê? De direita, tá? Enquanto, por sua vez, a esquerda quer reforma, quer mudança, né? Eles percebem que o sistema não está exatamente voltado para eles, né? E, portanto, nada melhor do que cobrar, questionar o sistema, para que, na verdade, o sistema também ampare aqueles que não têm tanta grana, tá? Os jacobinos representavam a baixa burguesia, mas também representavam os mais pobres. E aqui, eu vou tentar fazer um paralelo hoje com o que é esquerda e o que é direita, tá, no Brasil. Aqui, gente, isso foi uma pesquisa feita pela Veja, né? Essa pesquisa, ela pega alguns valores, você deve estar vendo aqui, como posse de armas, migração, homossexualidade. A gente coloca homossexualismo aqui, mas, enfim, não é uma palavra que se utilize muito hoje em dia, tá? A palavra homossexualismo, ela tem uma certa
denotação aí questionável ao longo do século XX, como se fosse um retrato de doença, né? Não vou entrar muito nesse mérito, não. Mas, enfim, a questão da aprovação ou não da homossexualidade, pobreza, pena de morte, sindicatos, enfim, por aqui vai. Né? E aí observa, eu vou tentar pegar aqui 3 temas para a gente entender como esquerda e direita hoje pensam o mundo, tá? Por exemplo, a religião. Religião é uma coisa que, se você observar, aqueles eleitores, tá, que basicamente têm tendências de direita, tendem a acreditar que Deus torna as pessoas melhores, tá? A direita, de forma geral, ela conserva aquilo que é sempre muito tradicional na sociedade. Então ela tende a conservar valores religiosos, valores de ordem, de tradição, de hierarquia, tá? Para que o mundo funcione melhor. E aqui, gente, eu não vou trabalhar com a ideia do que é certo e que é errado, tá? São valores. De forma geral, sociedades tendem aos 2 pontos aqui, tá? Significa que sociedades têm pessoas que tradicionalmente serão de direita e tem pessoas que serão tradicionalmente de esquerda, tá? E enfim, observa que enquanto a religião, tá, para a direita, ela é realmente fundamental, para a esquerda, que tende a acreditar em outros valores, né? Eu falei que a direita está muito ligada à ordem, a tradições. A esquerda ela está muito preocupada em quebrar o sistema, em mudar o sistema, seja ele qual for, né? Em romper as tradições, porque a esquerda tende a acreditar de que o mundo não é pronto, o mundo é um construto, ou seja, o mundo é uma construção social e que como construção, aquilo que foi construído anteriormente pode ser mudado posteriormente. E, por exemplo, aqui para a esquerda, acreditar em Deus não necessariamente torna as pessoas melhores, né? A esquerda, ela não é que ela não tenda a concordar com religião, mas ela tende a acreditar que a religião tá, não é a base de uma sociedade, tá? O que não deveria ser a base de uma sociedade, tá? É isso. Drogas, tá? Pessoal, drogas, por exemplo, a direita tende a proibir, né? Já que, afinal de contas, drogas tiram as pessoas da normalidade e, portanto, todo sofre a consequência, tá? E, entretanto, para a esquerda, não. A esquerda, ela entende que, né, o uso não deve ser proibido, já que o usuário vai sofrer as consequências. Aqui tem um ponto interessante, tá? Vocês devem estar percebendo, e aqui, mais uma vez, que eu vou falar não é muita regra, mas devem estar percebendo que a direita, ela tem que se preocupar muito com o coletivo. Ela pensa muito no sentido da... cara, olha, o efeito que você faz de alguma coisa, o seu comportamento, a sua roupa, ela vai implicar em consequências para outras pessoas, tá? Essa lógica da preocupação com o outro na direita, ela é muito grande. Já na esquerda, a grande preocupação é com a falta de liberdade do indivíduo. O indivíduo é o grande ponto aqui da esquerda. E aí, por exemplo, quando o assunto é droga, ela entende que a droga ela afeta o indivíduo, né? E, portanto, deve ser responsabilidade do indivíduo lidar com o uso de drogas. Tá? A gente pode ir além, vou passar aqui em criminalidade. A direita, ela entende, por exemplo, que a maior causa é a maldade das pessoas. Enquanto que, por definição, a esquerda, a maior causa é a falta de oportunidades iguais para todos. Tá? Observa que aqui a direita ela tem um ponto, que ela acredita que, na verdade, né, um indivíduo... E olha que polêmica, né? Porque parece que... Eu acabei de falar que a direita é mais pro coletivo, a esquerda é mais pro indivíduo, mas nesse caso aqui está totalmente alterado, tá? Para a direita, a tendência é acreditar que, por exemplo... a maldade ela vem do indivíduo. O indivíduo pode escolher não cometer a maldade, tá? E se portanto ele escolhe, né, é porque a sociedade é maligna por definição, as pessoas têm a maldade por definição. Já a esquerda, que questiona sempre o sistema, tá? Que acredita que as pessoas tendem a ser boas, tá? A questão da criminalidade tem a ver com a desigualdade, né? Ou seja, dificilmente alguém que é rico rouba. Eu vou fazer um adendo aqui. Dificilmente alguém que é rico rouba uma pessoa à mão armada. Geralmente o rico, né, vai roubar aí crimes de colarinho branco, né, questão de política, desvio de verba, né, mas em todo caso, para a esquerda, o problema dessa questão da criminalidade mesmo, do crime, né, da arma, tem muito a ver com a desigualdade. Vocês devem estar percebendo, tá, que são tendências diferentes do pensamento, tá, de direita e nos pensamentos de esquerda. Tá? A gente podia ficar aqui muito tempo falando, tá? Eu poderia dar uma aula só sobre filosofia da política, pensando em questão de comportamentos políticos. E aqui, gente, eu vou tentar resumir ao máximo, tá? O que é direita e o que é esquerda através de 2 pensadores, que é o Jean-Jacques Rousseau, tudo bem?
e o Hobbes. Eu já vou avisando de forma clara que quando eu pensar em Rousseau, né, não precisam gravar quem é cada um, tá? Pelo amor de Deus, fiquem tranquilos. Mas é importante que você saiba o seguinte: o Rousseau, ele é muito bem visto historicamente, tá? Pela esquerda. Enquanto o Hobbes ele tem um pensamento aí mais bem aceito pelos pensamentos de direita, tá? Então, fica atento aqui que eu vou falar. Por enquanto, você pode olhar aqui os valores de cada um de acordo com algumas sentenças. Mas ignora tudo que eu estou falando aqui nesse slide, tal que está colocado nesse slide, e só escuta o que eu vou falar agora. A frase do Rousseau, mais importante, tá? Mais famosa aí, é a seguinte frase, tá? O homem é bom e a sociedade o corrompe, tá? Ou seja, o homem nasce bom e o problema é que o conjunto de pessoas, tá? De forma organizada coletivamente, que é uma sociedade, é que tira a bondade intrínseca do homem. Já por sua vez o Hobbes, tá? Ele tem uma frase que é mais ou menos a seguinte: olha, o lobo, desculpa, errei. O homem é o lobo do homem. Hobbes falava isso, tá? Vou repetir. O homem é o lobo do homem. Se vocês perceberem, são duas frases completamente diferentes, tá? Se você está pensando em Rousseau, cara, o Rousseau ele falou da frase lá que o homem é bom, a sociedade o corrompe. Então, para o pensamento de forma geral da esquerda, e obviamente para o Rousseau, a mentalidade é que, de forma geral, as pessoas têm uma tendência muito positiva, muito boa, muito plena, né? E que é o convívio entre as pessoas, é a própria lógica da construção de uma sociedade. Por exemplo, vamos pensar na sociedade de hoje, né? No capitalismo. Se a sociedade... Caraca, ouviu? Acabei de soluçar fortíssimo aqui. Mas, por exemplo, para o Rousseau, se a sociedade hoje é capitalista, o capitalismo deturpa o homem. Tá? É um tipo de pensamento típico aí da esquerda. Tá? A esquerda entende geralmente que o sistema é que impede a plenitude do ser humano. Já para a direita, e aí lembra da frase do Hobbes que eu falei mais uma vez, né? O homem é o lobo do homem. Então, o homem, para o Hobbes ali, para a direita, ele geralmente é falho mesmo. Ele já é questionável, eticamente condenável. E que, na verdade, é necessário que o homem esteja sempre em melhoria individual, né? E o problema não é o sistema em si, não é a sociedade, mas sim o homem. E que ele precisa o tempo todo, tá? Estar em melhoria individual, estar sob ordem, sob disciplina. E tem que ter uma sociedade com um certo contrato social, tudo bem? E esse contrato social, para a direita, tem que garantir a paz, claro, mas também a ordem e os direitos de cada um, já que o ser humano tem uma tendência intrinsecamente falha, tá? Por sua vez, lembra que eu falei de contrato social? Contrato social, gente, eu sei que eu tô pegando muito aqui da filosofia pra gente bater um papo, mas isso aqui é interessante, tá? Contrato social tem a ver com uma ideia de que, né, olha, eu saio te abraçando e não dando um tapa na sua cara, você que tá me ouvindo, porque é um contrato, né? Há uma certa lógica de que nós precisamos viver em paz, precisamos viver bem uns com os outros, né? Esse é o contrato social. Para a direita, a tendência é, como o ser humano ele já é falho, esse contrato social tem que ser mais rígido, tem que garantir a ordem, tá? A disciplina, tá? Os direitos de cada um, a paz, é claro. E para a esquerda, por definição, esse contrato social ele é mais questionável, né? Então, o contrato social que deve ser aplicado tem que ter sempre como prioridade melhorar a condição do ser humano em sociedade. Ou seja, não importa que a ordem não seja muito clara. Não importa, por exemplo, para a esquerda que... Vamos supor, né? Tem uma pauta aí bem polêmica, né, para a esquerda hoje, a questão dessa identidade de gênero, né? Para uma pessoa mais de direita, a ordem é seguir o português, por exemplo, né, o, o gênero masculino e o gênero feminino. Então eu tenho o menino, a menina. Para algumas áreas da esquerda, tá? Uma pessoa que não se fique nem com menino, nem com menina e que se entende como um pronome neutro, então, né, alguns utilizam menine, por exemplo. Para a esquerda, isso é necessário, porque o importante não é exatamente a ordem. A ordem não é que a esquerda negue a ordem, mas é que se o ser humano não está podendo ver maior liberdade, em melhores condições, tá? Se ele não está podendo ser mais ele mesmo,
Então, portanto, essa ordem não faz sentido. Então, para a esquerda, a ordem é menos importante e a liberdade do indivíduo, da felicidade, tá, da plenitude, é mais importante. Aqui, mais uma vez, gente, a gente não tem certo e errado, tá? São valores que geralmente se complementam, tá? Boas sociedades pendem a conviver entre esquerda e direita de forma pacífica, né? E, claro, né, gente, quando a gente fala de direita e esquerda, são conjuntos de ideias. Pessoas mudam de ideias o tempo todo, tá? Eu conheço vários casos, eu mesmo já passei por isso, em que eu tinha uma posição política e mudei de um tempo para outra, tá? E aí, pessoal, bom, esse é um papo longuíssimo. Eu adoraria falar mais sobre isso, tá? Mas eu tô com medo desse vídeo ficar muito longo. E aqui, cara, se você já entendeu mais ou menos o que é esquerda e o que é direita, eu queria que você pensasse nessa foto, porque essa foto, cara, pra mim, eu acho que ela é fundamental para entender o que aconteceu no século XX. Na verdade, pra gente entender o que aconteceu no século XX, tá? E daí porque que aconteceu Guerra Fria, etc. Eu preciso entender, na verdade, essa imagem. Essa imagem, pessoal, tá ligada a 1650, na primeira Revolução Industrial, tá? Essa foto aí, possivelmente um pouquinho depois, tá? Mas observa o seguinte, eu tenho uma massa, e essa massa é de homens trabalhadores, tá? Uma parte, você tá vendo aí, tão sujos, né? Boinas, que era uma coisa muito comum naquela época, né? Mesmo que de terno, que era uma vestimenta muito padrão naquele momento, mas observa que eles estão ali em condição de classe, em condição de união, possivelmente trabalhando em alguma dessas empresas aqui, que você deve estar observando aqui atrás, beleza? E aí, o que acontece, gente? Bom, naquele momento, essa massa de trabalhadores, tá? Eu vou tirar alguns valores aqui do lado já, vamos falar sobre eles daqui a pouco, tá? Essa massa de trabalhadores trabalhava. E aí, assim, eles trabalhavam pra caramba, 10, 12, 14 horas por dia, geralmente condições não muito favoráveis. E aí eles começam a dizer o seguinte, pô, peraí, a gente tá ganhando aqui muito pouco, a gente trabalha em condições, cara, miseráveis, a gente mal consegue ter dinheiro pra comprar uma casa, a gente mora, às vezes, num quarto com 5, 6, 7 pessoas, que eram a família desses trabalhadores, convivia com rato, tá? Casas muitas vezes que não tinham piso, era direto com a terra, sabe? Uma coisa assim, bastante paupérrima, né? Bastante pobre. E aí, cara, essa galera começa a pensar, pô, isso aqui, tá, tô ganhando dinheiro, mas eu ganho muito pouco, enquanto o dono da empresa pra qual eu trabalho, ele é milionário, né? O cara tá andando de charrete de rico, né? Depois ele vai começar a andar com um carro que tem, cara, tudo que você possa imaginar mais um pouco, né? Enfim, isso nunca vai acabar, né? Passou-se 100 anos de Revolução Industrial, passou-se 200 e as coisas continuavam desiguais. Em especial no século XIX, tá, gente? 1870, 1880, você começa o surgimento de alguns teóricos que vão questionar o capitalismo pra caramba e falar, olha só, não adianta. Você que é pobre, você que é trabalhador, você que depende de trabalhar pra alguém que é rico, você nunca vai ser rico que nem esse rico, não adianta. Você pode fazer o que você quiser, você pode trabalhar 40 horas por dia, 50 horas por dia, você pode morrer trabalhando, você não vai ganhar dinheiro como o cara que é o burguês. Você, inclusive, não ganha tão bem para que você alimente esse cara a ganhar mais dinheiro, tá? Vocês nunca ouviram falar sobre esse cara, mas os maiores teóricos, tá? Sobre o socialismo é um cara chamado Karl Marx, tá? O Marx, ele foi um teórico que escreveu sobre o capitalismo no século XIX, já não foi no século XIX, né? Ali entre meados do século XIX, final do século XIX. Aliás, ele chega a escrever parte da produção dele, gente, eu até acredito que foi antes, tá? Eu vou até confirmar, eu sempre me confundo quando o assunto é Marx, o ano que ele escreve, né? É isso mesmo, tá? Ele escrevendo ao longo ali do início do século XIX até o final do século XIX, 1813 ali, ele tá nascendo, na verdade, o Marx, então ele vai começar a escrever em 1820 e pouco, tá? E vai indo até 70 e pouco. Bom, cara, é isso. O que essa galera que começa a criticar o capitalismo, tá, vai começar a entender? Pô, se o capitalismo não é uma solução, aí já vem uma solução melhor. E o Marx, que escrevia sobre o capitalismo junto com Engels, que é um companheiro dele, que também escrevia a respeito, e outros teóricos começam a formular a ideia de novo sistema. A ideia do que a gente vai chamar, a partir de agora, portanto, de socialismo, tá? E observa, lembra que eu falei que a esquerda, eu falei por um lado que a esquerda está preocupada com o indivíduo, mas a esquerda também está preocupada com igualdade, com plenitude do ser humano, né? E aí,
O socialismo, ele é implementado no século XX, lá na União Soviética, a gente vai falar sobre o que é a União Soviética daqui a pouco, mas o que o socialismo ele se pretende, né? Qual é a ideia do socialismo? Olha, gente, se o capitalismo é um sistema que defende a mais-valia, que defende o acúmulo de capital, que defende os direitos de propriedade privada, né, os direitos de você produzir o que você quiser e ninguém colocar a mão naquilo, tá? O socialismo ele vai mudar completamente de visão, né? A primeira condição fundamental para o socialismo, e eu vou apagar aqui de novo todo o meu slide, é a igualdade de classes sociais, tá? No socialismo se defendia a ideia de que todos deveriam ganhar a mesma coisa, ou se não a mesma coisa, ou pelo menos quase a mesma coisa, né? Afinal de contas, né, o burguês, o dono de empresa, ele só consegue ganhar dinheiro porque tá lá o trabalhador trabalhando para ele. E eles percebem que, na verdade, essa máquina, né, ela não é exatamente tão distante, né? Temos o rico e temos o pobre, mas naquele momento, sobretudo no século XIX, tá? O cara que continuava pobre porque trabalhava, mas ganhava muito pouco, tá? Esse cara era o que alimentava o rico. Tá? Então a mentalidade é vamos manter todos ganhando a mesma coisa. Todos trabalharão melhor, ninguém será, enfim, pobre, ninguém vai passar por condições paupérrimas de trabalho, de vida, tá? E por aí vai. Tá? Uma outra coisa é que a propriedade privada do socialismo ela é abolida, ou seja, a ideia de você ter uma casa, um comércio seu, cadê meu mouse, gente? Perdi o mouse aqui, meu Deus, achei, tá? A ideia de que você pode ter alguma coisa no capitalismo, você pode ter a propriedade privada, ela é abolida no socialismo. E qual é a lógica disso? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que João Pedro, ele é milionário, ele tem 10 casas. E nessas 10 casas que ele tem, ele... Cara, ele não trabalha. Ele herdou 10 casas do pai e da mãe. E ele tem 10 casas, e assim, mesmo que ele nunca trabalhe, se ele alugar as 10 casas, ou alugue 9 e mora em uma, ele vai sempre ganhar dinheiro. Independente do quão João mereça ou não aquilo, ele vai estar sempre muito acima de outras milhares, milhões de pessoas. Então, no socialismo, gente, a ideia é que o Estado, tá? Ou seja, como se fosse as instituições do país, tomassem tudo, tomassem as casas, tomassem as empresas, tomassem tudo. E em vez de você ter uma casa, você ter uma empresa, você ter um comércio, agora tudo seria do Estado, né? Ninguém teria mais do que ninguém. Né? E aí o Estado controlaria, tá? Cadê o meu mouse que eu sempre perco? Pronto, achei. O Estado controlaria salários, o Estado controlaria produtos, tá? O Estado controlaria quantidade, né? E aí tem um exemplo aqui. Cara, em Cuba, até hoje, a quantidade de pães franceses, tá? É controlada. Porque se no capitalismo a gente produz para lucro, e aí se você quer comprar um pão, beleza, comprar 10, beleza, quer comprar 1000 pães, vai ser mais difícil, mas beleza. Não importa o que você vai fazer com esse pão. Né? No socialismo, a mentalidade é o que importa é que ninguém passe fome. O que importa é que ninguém seja menor do que ninguém. E aí o Estado entende. Bom, sei lá, quantos pães uma pessoa pode ou deve comer por dia? 2 pães? Tá, então por semana você vai ter a produção aí de, sei lá, 15 pães por indivíduo. Tá? Você não pode comer mais do que 15 pães. Né? É essa a lógica. Tá? Se é bom ou se é ruim, gente, mais uma vez depende daquilo que você acredita enquanto sociedade, tá? No capitalismo a gente tende naturalmente a achar que é uma coisa ruim, porque, pô, você tá acostumado a ter liberdade, você tem dinheiro, você pode ir lá chegar e comprar tua roupa, teu pão, tua calça, teu carro, né? Não importa. Só que no capitalismo também, e aqui eu preciso fazer essa provocação, você também, para comprar pão, para comprar calça, para comprar roupa, tem que ter dinheiro. E nem todo mundo, pessoal, ganha para comprar um iPhone, para comprar um carro. Aliás, muito pelo contrário, né? Com o salário mínimo hoje do Brasil em 2024, em torno de R$ 1.500, né? Mesmo você poupando dinheiro, tá? Vamos supor que você eventualmente aí ganhe R$ 1.500 por mês. Então vamos supor que você está ganhando aí por ano, né, R$ 18.000, né? Em 5 anos, ganhando salário mínimo, sem gastar um centavo desse dinheiro. Em 5 anos você vai conseguir comprar um carro popular, barato e bobo. No sentido de não ser um carro nada demais, tá? Com o mínimo possível de um carro novo. Entende? Então, quando a gente começa a entender a lógica a partir daí, você começa a entender que muita gente começa a questionar o capitalismo naquele momento, tá? E daí essa mentalidade que o Estado ele vai assumir tudo. Eu quero que você grave o nome de quando o Estado assume tudo, tá? Eu quero que vocês pensem o seguinte, eu estou num computador que minha tela é de 32 polegadas, né? E esse ponto aqui, que eu às vezes passo, ele some. Então, às vezes eu fico, cara, tentando achar esse negócio. E ele é pequenininho e eu tô sem óculos. Então, você já entendeu a tragédia que de vez em quando é pra eu enxergar esse ponto pequenininho vermelho aí, tá?
Já falamos sobre isso, o fim da propriedade privada, o consumo ele não vai ter estímulo, não vai ter propaganda no socialismo, por exemplo, com a ideia de que você tem que trocar de telefone a cada ano. Né? A ideia é que você precise ter aquilo que vai assistir a sua vida, aquilo que você precisa para sobreviver, para não passar fome, para não ter condições ruins de vida, e acabou. Você vai consumir aquilo somente que você precisa, não o que você quer. Né? O que você quer, no capitalismo ele é muito difundido por propaganda, né? Pô, tem 2 tênis, então eu consigo andar de tênis de tudo que é lado. Pô, mas pra aquele evento maneiro do show do Orochi, eu tenho que ter um tênis diferenciado. Porque todo mundo vai lá tá com aquele tênis diferente, a moda daquele lugar é diferente. Então tem que ter um tênis, pô, maneiro, nessa vibe, nessa cor. Isso é a ideia de que no capitalismo, cara, você é estimulado a comprar sempre um produto diferente pra cada momento, pra cada contexto, tá? E telefone é um exemplo, pô, claro disso, né, gente? Às vezes um telefone pode durar 3 anos, mas você compra outro depois de 1 ano. Porque a câmera é melhor, porque é mais bonitinho, tá? E por aí vai. Galera, é legal pensar que todo sistema de socialismo, né? Mais uma vez, cadê o treco vermelho aqui? Achei, tá? É importante lembrar que para que o Estado controle tudo, para que ele seja majoritário, para que ninguém questione o que está sendo feito, né? Lembra do exemplo do João que tem lá 10 casas, né? Enfim, tem 10 casas, aluga 9, mora em uma casa. Se o João ele tem 10 casas, ele não quer perder aquelas casas para o Estado. Então ele começa a questionar. Talvez ele até crie uma revolução entre os burgueses para que o Estado não tome as casas dele. E o Estado, para garantir de fato a igualdade, não pode permitir que o João fique com as 10 casas. Caramba, quase que não sai. Com as 10 casas. O que vai acontecer? A tendência é que exista um partido político socialista que assuma tudo, tá? E esse partido político socialista, ele acaba realizando o que nós entendemos como centralização política. O que significa isso na prática, Menezes? Significa que um partido ele vai comandar tudo. Vai centralizar o poder na mão dele. Nós conhecemos isso de uma outra forma. A gente conhece isso, eu vou desenhar aqui e a minha letra vai ficar muito ruim. Mas eu quero que você entenda o conceito da palavra autocracia. Ou seja, poder, tá? Cracia significa poder, auto é próprio. Poder próprio. Tem uma outra palavrinha que fala sobre isso muito melhor. Uma palavra que é até mais fácil de você entender. Tá bom. E agora eu vou deixar claro. Ditadura. Quando um partido, quando um poder tem todo o controle, tá, daquela sociedade. Tudo bem? Nem todo socialismo no século XX que aconteceu, pessoal, foi autocrata ou foi ditatorial. Mas a maior parte deles também não teve uma liberdade completa de opinião política, tá? Até porque no socialismo havia a mentalidade que era assim, vamos garantir igualdade? Vamos. Então, peraí, pra gente garantir igualdade, todo mundo tem que estar mais ou menos no mesmo nível. Inclusive ideologicamente, inclusive de pensamento. E aí, gente, a tendência aqui no socialismo é um poder central, tá? Um poder, entre aspas, ditatorial, fecha aspas, tá? Acaba sendo poder. Regra, não é regra, mas era um padrão. Tudo bem? Dito isso, gente, bom, quais são os países hoje socialistas no mundo? Eu só queria fazer um comentário, porque, enfim, sempre aqui há questionamentos. Pessoal, esses países que estão funcionando hoje no socialismo, tá? Eles não claramente têm as mesmas características que a ideia de socialismo ela pregava. Isso aqui era a ideia original, tá? Por exemplo, a China é um país que tem um partido só, que é o PCC, Partido Comunista Chinês. Mas é uma China que, cara, vocês compram o tempo todo produto chinês, gente. Não vou mentir pra vocês, não. Eu acabei de comprar um headphone agora, um headset, pra fazer essa aula. Inclusive, eu tava com o microfone, né? Não tava com o microfone legal. E eu comprei um headset de uma marca chamada Havet, tá? Cara, essa marca é chinesa. Eu não sei se ela é chinesa, não. Mas ele foi produzido na China. E a China, pessoal, é um país socialista, mas com um mecanismo de mercado, com uma economia de mercado, ou seja, com uma economia capitalista que é absurdamente pujante, é forte pra caramba, tá? Mas são 5 exemplos aí, de qualquer forma, de países socialistas hoje, no século XXI, tá? E aí eu quero que você pense o seguinte, pessoal, vamos agora para alguns anos, eu quero que você chegue na Segunda Guerra Mundial, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Galera, temos aqui um mapa muito ruim, tá? Mas o mapa da Europa, a Europa é dividida em duas, tá? Eu quero que você pense que a Europa, eu tinha a Europa Oriental, tá? Essa Europa que era socialista,
Europa capitalista. Em que momento a Europa se torna uma divisão ali em dois polos, socialismo e capitalismo? Pós Segunda Guerra Mundial. Porque lembra o seguinte, gente, a Alemanha, esse paísinho aqui, tá? Que é grande pra caramba, aqui divide em duas, né? República Democrática Alemã e República Federal da Alemanha. Mas a Alemanha era uma coisa só. E a Alemanha, pessoal, ela... Bom, foi o grande causa ali, né, na Segunda Guerra Mundial, sobretudo com o nazismo do Hitler. E aí, muitos países se unem na Segunda Guerra Mundial para acabar com os alemães. Dentre eles, União Soviética. Dentre eles, França, que não teve muita força, foi invadida pelo governo Hitler ali, ao longo da década de 30, né? Reino Unido, e esse país não está aqui, mas ele é fundamental, se você não lembra dele, tá? Nada fará sentido nessa aula. Galera, ele está inclusive aqui por trás do nosso slide, tá? Os Estados Unidos, tá? A França, a União Soviética, a Inglaterra, tá? No caso aqui o Reino Unido, estão batalhando contra as forças de Hitler, já que os quatro aqui defendem, tá? O fim do subjugamento, né, que os nazistas faziam em relação a negros, homossexuais, ciganos, tá? E contra a ditadura, né, que o Hitler queria implementar no mundo inteiro. O fato é que eles conseguem eliminar Hitler. Na Segunda Guerra Mundial, quem ganha são os quatro países, de forma geral, que a gente vai chamar de eixo. Que eixo aí? A gente vai chamar de aliados, tá? Os países do eixo, pessoal, eram os países que flertavam com as ideologias fascistas e nazistas. Os países do eixo, pessoal, eu vou fazer aqui um sublinhado, tá? Eram a Itália, era a Alemanha e tinha outros também, mas esses dois em especial, tá? Não se esquece, lá do outro lado do mundo tinha um país chamado Japão, que também tinha um pensamento mais fascista, tá? Então tinha Itália, Alemanha, Japão, países do eixo. Países aliados, Estados Unidos, França, Inglaterra, União Soviética. Países, portanto, que se juntavam para brigar contra Hitler, tá? Não preciso nem dizer, gente, que na verdade os países aliados, tá, brigavam contra quem? Os países do eixo, tudo bem? E aí o que vai acontecer? Cara, quem ganha a guerra são os países aliados. E aí, os países aliados, ok, né, tentam botar ordem na casa, vão até a Alemanha, né, tomam a Alemanha para evitar que o Hitler e o nazismo voltasse. Só que, olha aqui que interessante, a União Soviética, ela se aliou com o Reino Unido, com a França, com os Estados Unidos, por um tempo, para eliminar quem? O mal maior, que era o Hitler. Só que quando o Hitler vai de Vasco, né, ele vai embora, né, acaba o nazismo, o que acontece? Pô, a União Soviética, e eu não falei sobre isso, né? Nós tivemos uma aula sobre a União Soviética ainda, mas a União Soviética era um conjunto de países que eram atrelados a um partido chamado de Sovietes. Os sovietes, pessoal, foram quem controlaram, tá? Foi o partido que conseguiu dar forma ao socialismo, tá? No leste europeu. Tá? E aí, galera, a União Soviética, que já tinha influenciado Romênia, Bulgária, Iugoslávia, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia, tá? A virarem socialistas, tomam parte da Alemanha, no sentido de tentar organizar a Alemanha, tá? E eles aplicam o socialismo ali. Por definição, França e Reino Unido. Entretanto, Estados Unidos, países capitalistas, assumem parte da Alemanha também e aplicam ali o capitalismo democrático no modelo que eles usavam nos países dele. E resumo da história, gente, eu tenho uma Alemanha dividida em duas, tá? Uma Alemanha socialista, que é a República Democrática Alemã, uma Alemanha, que é a República Federal da Alemanha, uma Alemanha, portanto, agora capitalista, tá? Observa que a Alemanha agora é dividida em duas, inclusive pelo chamado Muro de Berlim, tá? Vamos falar sobre ele daqui a pouco, mas observa, gente, que não só a Alemanha, mas essa região aqui, ela começa a ficar dividida. Tem um polo que simpatiza e concorda com o socialismo, e tem um polo que não simpatiza com o socialismo, tá? Que não quer o socialismo, e que simpatiza com o capitalismo. E aí observa que o mundo começa, depois da Segunda Guerra Mundial, a ficar dividido em dois, tá? Em especial, eu quero que você lembre das grandes forças do capitalismo e do socialismo. A grande força do capitalismo era, em especial aqui, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América, enquanto a grande força, tá, do socialismo era a União Soviética. Ah, Menezes, mas era só os Estados Unidos que era capitalista? Não. Era só a União Soviética que era socialista? Não. Mas eram as grandes forças, tá? Beleza. Aqui, eu quero que você já entenda o que eu acho que você já entendeu. Eu tenho dois polos de poder, pessoal. Eu tenho o Oriente. O Oriente, lembra, tá? Ele está aqui em direção à direita. E aqui, pessoal, que está a leste, tá? Que é a parte oriental. A gente chama também hoje de Europa Oriental, tá? Tinha uma tendência mais socialista.
Por definição, gente, partindo aqui da Alemanha para a esquerda, para oeste, eu tinha uma tendência, tá, do mundo capitalista. O Ocidente, portanto, tá, era capitalista. O Oriente era, entretanto, socialista. Tudo bem? Quer dizer que todo país a leste era socialista? Não. O Japão estava a leste e era capitalista. A Turquia estava a leste e era capitalista. A Grécia está aqui a leste e é capitalista. Mas a gente quer dizer que a maior parte dos países estarão ali a leste estarão a favor ou talvez, inclusive, sendo socialistas. E o Ocidente é a mesma ideia, tá? Tinham países socialistas no Ocidente? Tinham. Cuba, por exemplo, está no Ocidente. E Cuba, tá, é um país socialista até hoje. Tudo bem? E aí é isso. Bom, dois polos de poder, tá? Eu tenho uma Alemanha capitalista e uma Alemanha socialista, tá? O mundo ficou dividido, portanto, gente, em duas ideologias. Uns defendiam o capitalismo, outros defendiam o socialismo, tá? E aqui, olha que interessante, a União Soviética, que a gente chama de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Vou repetir mais uma vez. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era o centro de disseminação do socialismo. Enquanto os países satélites, o que eram os países satélites? Tá, vou tentar marcar aqui no mapa. Galera, eu tinha aqui a União Soviética, tudo bem? Então tá aqui, tá, o limite da União Soviética. Hoje, países como Geórgia, Ucrânia, tá, eram parte antigamente do que a gente chama de União Soviética. Mas tinha alguns países que eram soviéticos, ou melhor, que eram socialistas, e não eram da União Soviética. Quer dizer, eles eram dependentes, embora simpatizassem com a União Soviética, tá? Eu vou tentar deixar isso aqui marcado. Fiz uma péssima escolha. Vou botar um marca-texto de uma cor bem gritante aqui para ver se eu consigo deixar a forma clara, tá? Galera, esse pessoal aqui, tá? Que tá na meiuca entre a União Soviética e os países capitalistas, essa galera aqui no meio, na qual a gente vai ter Hungria, Iugoslávia, Bulgária, Romênia, Polônia, tá? Essa galera que a gente chamava, portanto, de países, tá, satélites. Gente, satélite, por exemplo, a Lua, ou o próprio satélite em si, de comunicação, ele orbita. Orbita o quê? Orbita a Terra. Ele fica girando em torno da Terra. E, portanto, se você já entendeu a ideia, esses países eram independentes, porém orbitavam em torno de quem? Em torno da boa e velha, tá, União Soviética. Fiz uma seta aqui, ficou péssima, mas você entendeu a referência, tá? Eram países que seguiam de forma geral a mentalidade e as ideias da União Soviética, né? E aí vamos lá. Cara, pra te dar agora um ponto mais direto. Isso aqui era a Alemanha, tá, gente? A Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, uma socialista, outra capitalista, tá? Isso aí, gente, vocês estão vendo nessa imagem, era a construção do Muro de Berlim. E aí o muro ele foi construído com a seguinte ideia, né? A galera da Alemanha Oriental, que era socialista, começa a perceber que na Alemanha Ocidental, que era capitalista, tinha muito mais liberdade, óbvio, desde que houvesse dinheiro e trabalho por parte dos trabalhadores. E aí, o que se temia da Alemanha socialista é que as pessoas fossem seduzidas pela ideia de comprar, pela ideia de fazerem, entre aspas, o que elas quiserem, né? E ela levanta o muro, inclusive prevendo e tendo medo de Inglaterra, França, Estados Unidos pudessem atacar ou de alguma forma influenciar com o fim do socialismo, tá? Galera, esse muro, ele é um marco histórico porque ele dividiu a Alemanha em duas. Então, por exemplo, se você, vamos supor, dá um exemplo aqui. Bruno mora na parte oriental, né? E ele tem uma namorada, né, de nome Joana, que mora na parte ocidental. Bruno, a partir da construção do Muro de Berlim, nunca mais poderia ver Joana, porque teria que atravessar, portanto, o Muro de Berlim, tá? E essa travessia era, se não impossível, quase impossível. Eventualmente se conseguia atravessar, né, pedindo para os governos dos dois países autorizarem, mas isso era bastante difícil, tá? Então famílias ficaram divididas por muitos anos aí, tá? E aí, gente, esse muro ele vai cair, tá? Mas ele vai cair, gente, só na década de 90 quase, em 89 o muro cai, tá? E aí, assim, quer dizer, se você tá pegando a referência, o muro foi construído, gente, aproximadamente 50. Cara, foram quase 40 anos dividindo as duas sociedades. Uma capitalista, a outra socialista, tá? E aí, gente, ao longo do tempo, tá? Eu tenho aqui um ponto interessante. O mundo também se dividiu não só ideologicamente, mas militarmente, tá? Então, olha que interessante. Os países capitalistas, lembra que da Alemanha pra cá, todo mundo é capitalista, tá? Ou maior parte. E aí, por exemplo, tá vendo aqui?
Os países em resumo mais escuro, tá? Portugal, França, Reino Unido, tá? República Federativa Alemanha, tá? Da Alemanha, Itália, cara, por aí vai. Essa galera começa a criar um bloquinho, tá? Junto com Noruega, Estados Unidos, eles criam a chamada OTAN, pessoal. Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eu vou repetir um pouco mais devagar. Organização do Tratado do Atlântico Norte. Pessoal, esse oceano aqui, mais uma vez, cadê o ponto? Vou pegar a ponta do laser que é mais fácil. Esse oceano aqui é o Oceano Pacífico. Opa, caraca. Oceano Atlântico, gente. Desculpa, o professor tá cansado. Esse oceano, que é o Atlântico, reúne as maiores potências capitalistas, tá, naquele momento, pós Segunda Guerra Mundial. E o que vai acontecer? Por sua vez, essa galera capitalista, tá, que estava ao longo do Oceano Atlântico, vai se organizar num clubinho. Esse clubinho, que era a OTAN, tinha como intenção o quê? Olha, a nossa intenção é se organizar num clube para que, se os países socialistas, os comunistas aí, atacarem a gente ataca eles. E, olha que interessante, enquanto a OTAN é criada pelos países capitalistas, há uma reação dos países socialistas aqui, criando um outro clube militar, um outro pacto militar, que é o tal do Pacto de Varsóvia. O que pressupõe o Pacto de Varsóvia? Cara, pressupõe a ideia de que vai ser um clube militar também, de que qualquer país aqui, tá vendo, é em vermelho, esses países vão se unir para atacar, tá, um país capitalista que tenha porventura atacado um país socialista. Então, se você pegou a ideia, se você, por exemplo, a Polônia atacou a Alemanha, tá? Quem vai contra-atacar a Polônia não é só a Alemanha mais agora, são todos os países da OTAN que vão atacar a Polônia. E por sua vez, se, por exemplo, a França for atacada, tá? Ou melhor, desculpa, se a Polônia for atacada pela França, então o que vai acontecer? A Polônia não vai contra-atacar a França sozinha. O Pacto de Varsóvia inteiro vai contra-atacar a França. Pegou a referência? 2 clubes, tá, de países. Um capitalista, outro socialista. E, cara, o que afinal de contas foi a Guerra Fria, né, gente? Deixa eu passar um negócio aqui rapidinho. Não vou falar disso agora, não. O que foi essa Guerra Fria, afinal de contas? Eu falei que o mundo está dividido em 2, país capitalista, país socialista, mas o que significa de fato a Guerra Fria? E aí eu trago sempre o Kalashnikov 47, né? Vocês conhecem esse clássico como AK-47, tá? Esse fuzil com empunhadura de madeira, né? Bastante comum em filme, geralmente operações de tráfico, né, de milícias, utiliza eventualmente um fuzil desse, né? Bom, mas não vamos se alongar, não. O que o AK-47 está fazendo aqui, né? A AK-47, pessoal, ela é a prova viva do que foi a Guerra Fria. Ele é um fuzil russo, tá? Daí o nome Kalashnikov 47. E esse fuzil russo, ele foi um dos fuzis mais bem feitos do mundo inteiro, tá? Foi o fuzil mais bem vendido do mundo inteiro. E ele era uma prova viva de que a União Soviética conseguia, por exemplo, criar armas como fuzis com grande potencial, que nunca davam problema, que resistiam a qualquer tipo de ambiente, a água, tudo, e que, né, vinham para cumprir a sua missão. Imagina que na Guerra Fria a missão não era exatamente ser fofinho. A missão era provocar medo, era matar pessoas, tá? Era prevenir crises e por aí vai. Galera, então a Guerra Fria nada mais foi do que essa ferramenta, esse conflito, tá? Entre 2 mentalidades diferentes, capitalismo e socialismo, tá? A partir desse ponto, eu quero que você entenda o seguinte: nunca teve, de fato, uma guerra entre países capitalistas e países socialistas. Nunca teve essa guerra direta. Até porque tinha um problema. Lembra que na Segunda Guerra Mundial? A Guerra Mundial acaba quando taca-se uma bomba atômica, tá, no Japão. Essa bomba atômica, cara, não era só mais os Estados Unidos que tinha. A União Soviética tinha, a França tinha, a Inglaterra tinha, os Estados Unidos tinham. Pessoal, e aí, a bomba atômica, ela é um ponto interessante, né? Porque a bomba atômica, ela é feita não pra você, digamos assim. Ela é feita pra você usar. Imagina se 40 bombas atômicas explodem no mundo, o mundo acaba. Gente, uma explosão atômica é um negócio surreal, né? No Japão matou milhares de pessoas, né? Com uma bomba atômica, mais de 20 mil pessoas. Quer dizer, você imagina isso
Se em 45 o negócio já era complicado, imagina isso em 2020 e pouco. Não vamos tão longe, imagina assim, em 1960, 70. Então, esses polos de poder não se atacavam diretamente, só que eles viviam ali meio que em pé de guerra. E aí, qual era a lógica? Como é que eles tentavam competir poder um com o outro, sem ao mesmo tempo sair na porrada diretamente? Eu tinha uma corrida armamentista. Enquanto a Rússia criava os Kalashnikov, né, os Estados Unidos criou, por exemplo, a M16, que era um fuzil extremamente bem feito para a época e que competia à altura, por exemplo, com a K-47. Cara, a gente pode falar de tanque, a gente pode falar granadas, a gente pode falar de vários tipos de armamento que estavam ali sempre um contra o outro, no sentido de terem o mesmo poder, a mesma eficácia, e quanto mais arma um polo de poder tinha, por exemplo, quanto mais arma a Rússia tinha, mais ela tinha poder. Quanto mais os Estados Unidos tinha arma, mais poder ele tinha. E quanto mais poder ambos tinham, mais eles eram temidos. Só que aí tem um ponto interessante. Se ambos estavam ganhando poder, nenhum dos dois queriam sair na porrada um com o outro. Porque eles sabiam que o inimigo, no caso a Rússia quando olhava, a União Soviética, perdão, tá? A União Soviética quando olhava os Estados Unidos, os Estados Unidos quando olhava a União Soviética, sabia que ambos tinham muita capacidade militar. E ninguém, gente, quer sair na guerra com quem tem muita capacidade militar, tá? Por definição, gente, a corrida nuclear começa. Cara, olha, ao longo de 45 e 90, mais de 1000 bombas atômicas são produzidas, né? E aí vamos lembrar, a bomba atômica, ela é feita, não é para ser lançada num país. Ela é feita para se criar a ideia de dissuasão nuclear. O que é uma dissuasão nuclear? É a seguinte ideia. Olha, vou dar um exemplo óbvio, tá? Pensa numa pistola na cintura. Quem bota a pistola na cintura nem sempre quer usar a pistola. De forma geral, não quer usar a pistola. Mas a pistola na cintura, quem coloca, sabe que quem tá vendo fala assim, opa, não vou mexer com esse cara tá com uma pistola, meu irmão. Se eu mexer com esse cara, o negócio vai ficar meio estranho pro meu lado, ainda mais se eu não tiver uma pistola. Então, a bomba atômica era isso. Era a pistola na cintura, tá? Quem tem bomba atômica tem poder. E ninguém quer mexer com quem tem poder. Ainda mais se o país também não tiver poder à altura. E aí o que acontece? Os polos começam a cada vez mais fabricar bombas nucleares, tá? Por quê? Era colocar várias pistolas na cintura. E mais uma vez, gente, imagina se os Estados Unidos, por exemplo, tivesse 10 bombas atômicas e a União Soviética 5. Quem tinha mais poder? Os Estados Unidos. E eles poderiam começar a declarar uma guerra contra a Rússia. Mas se a Rússia tem 10 e os Estados Unidos têm 10, pô, todo mundo tá na igualdade. Então quem é que vai melhor? Vai levar melhor? Não se sabe. Porque ambos têm o mesmo poder. Por sua vez, se a União Soviética tivesse 1000 bombas, os Estados Unidos 100, a União Soviética poderia claramente falar, meu irmão, olha só, tu não tem o mesmo poder que eu, tá? Segura a tua onda, senão eu vou te atacar e você vai perder claramente. Então, o que acontece? Há uma corrida nuclear. Os países começam a produzir bombas atômicas em massa. Além do mais, cara, disputa ideológica. Se você pegar os filmes da década de 60, 70, 80, cara, Rambo, Star Wars, todos eles, no final das contas, estão meio que falando sobre dois polos de poder. Rock Balboa, filmes mais antigos, tá? Pode perceber, o vilão geralmente é o russo. A gente foi muito filme americano, né? A gente é um país muito influenciado pelos Estados Unidos. Então, você pode perceber que o vilão é sempre um russo, um cara do leste europeu, uma lógica ali meio da época do socialismo. Por quê? Havia uma disputa na época de que, por propaganda, por livros, tá? E, por exemplo, as propagandas do capitalismo falavam mal do socialismo e no socialismo falavam mal do capitalismo, tá? Por aí vai. Galera, ponto interessante. Não teve uma guerra direta, porque, como eu falei pra vocês, todo mundo tinha arma, todo mundo tinha bomba nuclear, tá? E se o mundo realmente entrasse em guerra, e aqui é um ponto interessante. A gente não tá falando só sobre os Estados Unidos e União Soviética. Todos os países, de alguma forma, eram alinhados a algum bloco de poder. Ou alguns eram alinhados ao socialismo. E olha que tem uma galera grande aqui. Tem a China, né? Boa parte da Ásia era ligada à União Soviética, tá? E, ao mesmo tempo, boa parte da Alemanha, tá? Pra cá, pegando as Américas, cara, era alinhada aos Estados Unidos. E aí eu vou ser um pouco mais complexo. Enquanto boa parte do mundo estava ligado ao Pacto de Varsóvia, perdão, outra boa parte do mundo estava ligado a quem? Ao OTAN. E aí, cara, se a guerra saísse, não era papo de um país sair na porrada com o outro. Era papo do mundo inteiro sair em guerra, tá? Isso era um desespero pra época. Então, o que vai acontecer?
A forma de que os países socialismo e os países capitalismo tinham de aumentar seu poder, tá? Aumentar suas zonas de influência, eram entrar em guerras indiretas. Eu vou dar um exemplo aqui da Coreia, tá? Gente, Coreia até a década de 50, um país só, tá? E o que aconteceu? A Coreia, ela foi invadida pelo Japão no início do século XX, entre 1902 ali, tá, 1910, até mesmo antes, né? Eu sei que a Coreia ela só vai ser liberta e ficar independente após a Segunda Guerra Mundial. E aí tem um problema. Tá vendo aqui? A Coreia, ela tem dois países próximos a ela. Um é a China, outro é o Japão, tá? Essa galera do Sul tinha uma tradição de fazer mais comércio com o pessoal do Japão, que era capitalista. Já o cara do Norte, ele tá mais relacionado, ele tá mais íntimo do cara que está na China, que é um país socialista já nessa época. E aí a galera do Norte fala assim, pô, eles acabaram de fazer uma revolução chinesa, implementaram o socialismo, estão dando certo pra eles, vamos fazer a mesma coisa aqui. Até porque essa galera era mais pobre, tá? A parte mais rica era quem fazia mais comércio. Quem fazia mais comércio era quem a galera ficava mais próximo do Japão, que sempre foi capitalista. Já a parte da galera aqui do Sul já era mais rica, fazia comércio, e pra eles o capitalismo estava funcionando. Gente, em 50 eles começam a entrar em guerra. Por quê? Porque a galera do Norte quer comandar a Coreia toda para ficar um país socialista. Já a Coreia do Sul, a parte sul da Coreia, aliás, quer comandar a Coreia inteira para ser um país o quê? Capitalista. E aí é aqui que entra a parte interessante. A Guerra Fria, pessoal, foram de guerras indiretas, ou seja, a gente acabou de ver aqui que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul começam a sair no tapa, tá? Essa guerra durou, por exemplo, de 1950, tá? Até 1953. E aí olha só que interessante. Ao longo dessa guerra, tá? O grande ponto aqui é que quem começa a chegar para ajudar a Coreia do Norte, tá, a vencer a guerra, é uma galera como, por exemplo, tá, a China, é uma galera como, por exemplo, tá, a União Soviética, que vão fornecer armas, vão fornecer treinamento para que essa galera do Norte ganhe o poder e implemente o socialismo e aumente a influência dos países socialistas no mundo inteiro. Por sua vez, a galera do Sul, tá, começa a ser apoiado por quem? Cara, se você entender um pouquinho de mundo, se você entender o que é a OTAN, já entendeu o que são os países capitalistas, vão ser ajudados por alguns países, como os Estados Unidos, como, por exemplo, tá, a Inglaterra e como a França. Os países que ganharam a guerra e estão muito fortes no mundo, tá? Economicamente, politicamente. E aí, tá pegando aqui a ideia? Pessoal, no final das contas, essa galera tá sendo na porrada com essa galera. E essa galera, obviamente, vice-versa. Quer dizer, os países socialistas e capitalistas estão brigando. Mas eles brigavam diretamente? Não. Eles influenciavam e ajudavam polos de poder. Na Coreia, tá, os socialistas ajudavam os socialistas. Os capitalistas ajudavam os capitalistas. E, naturalmente, pessoal, era uma forma de mostrar quem tinha mais poder no mundo. E, claro, tá, saía vitorioso quem dominasse o mundo inteiro. Se o socialismo dominasse o mundo inteiro, portanto, China e União Soviética teriam ganhado essa disputa. Já se o mundo inteiro ficasse capitalista, naturalmente, tá, Estados Unidos, Inglaterra, França, OTAN teria ganho a guerra, tá? Grava essa palavra OTAN, lembra muito com carinho da OTAN, porque eu volto a falar de OTAN com muita força no nono ano, tá? E aí, gente, o que aconteceu? Tá, eu só aqui dei um exemplo da Guerra da Coreia, que durou esses anos aí, mas, gente, Vietnã foi a mesma situação, o Afeganistão foi a mesma situação, tá? As guerras eram sempre chamadas de procuração. O que é uma guerra de procuração? Por exemplo, a guerra é do outro, tá? A guerra do Joãozinho, mas ele passa uma procuração pra mim, para que eu também possa guerrear em nome dele. E aí, no final das contas, os países, portanto, fora dessas áreas de guerra, de guerra, também vão entrar na guerra de forma indireta. Não entram de forma direta, mais uma vez, porque se os Estados Unidos entrassem em guerra direta com a União Soviética, poderia ter uma corrida nuclear, que já mais do que já tinha, poderia ter uma guerra nuclear e todo mundo tacando bomba atômica uns nos outros, pessoal. O mundo poderia, inclusive, chegar a ter um inverno nuclear. Ou seja, teria tanta explosão, né? E aí teria tanta poeira das explosões na atmosfera que nem sequer mais entraria sol na atmosfera. E, gente, sem sol não tem fotossíntese. Não tem fotossíntese, não tem oxigênio. Não tem oxigênio, acabou o mundo. Acabou a sociedade. Esse é o ponto, agora que você lembra aqui o tempo todo, tá?
Mas, entretanto, a Guerra Fria durou um tempo e ela não durou a vida inteira, tá? Ela acabou. Na década de 90, pessoal, a União Soviética entra em colapso, acaba. E aí o que acontece? Bom, se você já entendeu a ideia de toda a minha aula, você já percebeu que se a União Soviética ela entrou em colapso, ela faliu, então o socialismo também, entre aspas, faliu, tá? Quem ganhou? O capitalismo, a OTAN e, sobretudo, o Ocidente, em especial um país, Estados Unidos da América, tá? E aí, assim, estamos aqui, pessoal, década de 90, tá? Eu tava quase que nascendo, tá? Nesse momento, o poder militar, ele tá ficando menos importante, porque o mundo também, que agora é todo capitalista, já que o socialismo, ele não deu certo, o mundo inteiro agora, ele vai ser capitalista. E aí, pessoal, no mundo capitalista e globalizado, o poder do dinheiro ele vai gritar mais alto. Então, não interessa tanto aos países entrar em guerra, porque, afinal de contas, tá? Em vez de gastar dinheiro na guerra, os países poderiam ganhar dinheiro, fazendo o quê? Comércio entre eles, tá? E aí, gente, o mundo agora, então, todo vai ser capitalista a partir de 90. Claro que eu te falei que tem países como Vietnã, China, que são socialistas até hoje. Tem, mas são socialismos que se adequaram ao mercado capitalista. Tudo bem? E aí, pessoal, que eu tô falando aqui embaixo, tá? Países que ainda são socialistas passam a operar como economias de mercado. Ou seja, quem é socialista ainda continua, talvez, entretanto, tá? Alguns, claro, deixaram de ser socialistas, tá? Mas a China, por exemplo, opera, tá? Faz comércio como se fosse uma economia capitalista. Tá? E o ponto fundamental, e eu fecho minha aula aqui porque eu acho que minha aula já deve estar longa demais para variar, vocês sabem que eu falo muito. Cara, o mundo ele era dividido em dois polos de poder. Agora que acabou o socialismo, acabou a disputa entre quem estava mais certo, capitalismo e socialismo, em quem ia dominar o mundo, agora o mundo, pessoal, ele passa a ser, atenção a essa palavra, tá? Unimultipolar. E aí vamos fazer o seguinte, vamos separar, tá? O mundo passa a ser unipolar. O que significa isso? Quem é que manda no mundo hoje? Qual o polo de poder que manda no mundo hoje? Estados Unidos da América. É o poder militar, é o poder econômico, é o poder de grande força mundial ainda. Só que, cada vez mais, a partir de 90, pessoal, pela economia, países como Japão, países como Alemanha, na América do Sul, por incrível que pareça, países como Brasil, tá? Países como a China, ganham também influência mundial. Não são países pequenos, são países que ditam um pouco a lógica do mundo. E aqui, gente, atenção. Perdão, fui ver uma mensagem, tô esperando aqui. Um rapaz veio aqui em casa, gente, meu registro acabou de quebrar, tá? O mundo se torna agora, a partir de 90, multipolar também. Então, o que é a palavra unimultipolar? Cara, unipolar é de um polo de poder. E ao mesmo tempo, esse polo de poder com os Estados Unidos, que é muito forte, não comanda o mundo sozinho, tá? Outros polos de poder passam a ser importantes. Entretanto, ainda quem tem mais força no mundo hoje, ainda, é os Estados Unidos da América, tá? Galera, essa imagem diz muito, tá? Tá vendo aqui a área de influência? A área de influência é a área de mais ou menos quem manda, tá? Quer dizer que, cara, em toda a América, quem vai mandar? Tu vai consumir série, ver filme, escutar música, né? Enfim, quem é que tem força geopolítica aqui? Estados Unidos da América, beleza? Por sua vez, quem tem força aqui, tá? Em toda a região da África, tá? Europa, pegando até mesmo aqui a Groenlândia, observem que a Europa tem força, tá? Mas, sobretudo, quem tem força é um bloco econômico que você conhece já, chamado de União Europeia, que reúne boa parte dos países aqui, tá? Da Europa, beleza? Essa área, portanto, tá? Vários países da Europa que tem muita grana influenciam boa parte dos rumos da Europa e da África, tá? E, por sua vez, pessoal, Japão, Austrália vão influenciar boa parte, tá? Aí da região do Sudeste Asiático, da Oceania e também da Ásia, tá? Essa imagem ela é velha, tá, galera? Essa imagem é bem velha. Hoje em dia, por exemplo, tem aqui a China. E, cara, qual o poder de alcance da China? Se você compra um produto chamado Shopee, um produto não, né? Mas se você compra um produto que você comprou da Shopee, né, da Shein, cara, a China influencia o mundo inteiro. Tá? Então, assim, observem que essas zonas de influência, elas eram muito claras na década de 90,
tá? Outros países hoje têm força. Por exemplo, na América Latina, cara, o Brasil é uma figura fundamental. A América Latina inteira escuta nossas músicas. A América Latina inteira vê nossas novelas, tá? Então, eu quero que você pegue de referência é que a partir de 90, como a economia ela passa a ser o ponto fundamental da geopolítica internacional, os países que têm grana, tá? Um pouco de grana, né? No sentido, um pouco de, pô, tem dinheiro, tá? Assim, não é completamente complexo economicamente, não é didinho, não é ferrado, tá? Se você não é ferrado, não é dido, não é didinho, você, portanto, tá? Tem um país que funciona muito bem. E aí, cara, influencia os demais, tá? Pra gente fechar, eu prometo que é o último comentário, tem uma linha aqui, tá vendo? Uma linha vermelha, que é aleatória, né? Galera, até hoje, muita gente utiliza essa definição. Tá? Depois do fim da Guerra Fria, o mundo ficou dividido entre países do Sul e países do Norte. Tá? O que significa isso na prática? Os países do Sul são chamados países que, historicamente, são chamados de subdesenvolvidos. Tá? Enquanto os países do Norte são historicamente chamados, de forma generalista, de países desenvolvidos. E o que muitos autores vão falar é que a partir de 90, o mundo não é mais dividido entre capitalismo e socialismo, mas sim entre países ricos e países pobres, tá? Ah, professor, todo país rico tá no norte? Não. Oceania, por exemplo, e essa curva ela faz ela dá uma volta aqui aleatória, né? Ela sai daqui de uma divisão entre norte e sul para dessa volta, é porque, exatamente, tá vendo? Oceania é um país considerado de... Não, Oceania não é um país, né? Mas o continente Oceania é considerado como uma região de norte. Não norte geográfico, mas norte econômico, tá? Enquanto, por sua vez, pessoal, Brasil, por exemplo, é uma potência econômica hoje mundial, mas como historicamente não tem tanta força, né? É visto como um país de sul. Tá bom? Eu acho que eu fecho por aqui, e eu realmente fechei por aqui. Me alonguei muito, mas eu espero muito que você entenda, tá? Ao longo dessa aula, a relação entre geopolítica do mundo bipolar e a relação entre capitalismo e socialismo. Tá legal? Um abraço, meus queridos, e até a próxima, gente.